Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos agora aqui adiantando alguns processos da pauta ainda do dia 21 à tarde, como permitido pela portaria. Nós encerramos a pauta da manhã há pouco, com o item 55 da pauta. O item 56 seria o primeiro da pauta da tarde, seria a doutora Bianca, e houve retirada de pauta por solicitação do patrono. O 57 idem, era Banco Fides. Então, o primeiro da pauta da tarde que a gente vai adiantar novamente, esse contribuinte que já foi analisado hoje por nós aqui, talvez numa seara diferente, o doutor Dornelis é o relator, comercial de alimentos Carrefour. Esse processo, item 58 da pauta, final 2009-05, doutor Dornelis para a relatoria, por favor. Obrigado, presidente. Então é o seguinte, esse processo é um pedido de compensação de crédito saldo negativo também de imposto de renda, agora referente ao ano calendário 2001, o qual foi deferido por não ter sido apurado saldo negativo da contribuição social. Opa, peraí, tem um problema aqui. Deixa eu verificar aqui. A origem do crédito logo. A origem do crédito imposto de renda mesmo, viu, gente? Saldo negativo imposto de renda. E o período é AC 2001. Vamos lá. Certo? Então, por não ter sido apurado o imposto de renda do período. Inclusive, a cópia dos páginas decisório está aí integralmente no relatório. Certo? Ele fala exatamente nisso. Saldo negativo disponível, 0. Então, diferente do outro, o outro se apurou saldo negativo, por isso lá deferiu parcialmente, esse aqui foi saldo negativo, 0, e com isso indeferiu o pleito. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que ao elaborar o PDComp com o detalhamento do crédito, deixou de informar a totalidade dos pagamentos conforme a ficha 11 da DPJ. Então, houve divergência, né? E também não informou o pagamento contido, os pagamentos contidos em DCTF, pugnando ao final pelo provimento do seu pleito. A DRJ, ao verificar que o direito creditório litígio, saldo negativo 2001, era composto por pagamento de estimativa. Então, a composição é essa aqui. Pagamento de estimativas, retenções na fonte e compensação de estimativas com crédito oriundo de período anterior. Julgou a manifestação de procedente, pois entendeu que não restou provada a existência do crédito suficiente para suportar as compensações que teriam sido efetuadas. Segundo a decisão recorrida, como a estimativa de janeiro, março, abril, junho, agosto e novembro e parte de dezembro de 2001 foram quitadas através da compensação, sem processo, utilizando de crédito oriundo de saldo negativo apurado em 31 de 12 de 1998, né, 98, se foi necessário verificar a existência desse último saldo negativo. E ao verificar, percebeu que o referido saldo negativo era menor do que o declarado, pois apesar de ter sido declarado estimativa de imposto de renda, estou falando 98, viu, gente? A pagar em DCTF, nenhuma delas foram pagas. Então, naquele 98, ele percebeu que não houve pagamento de estimativa, apesar de devidamente declarado DCTF. Esse é o cenário. Por conseguinte, excluiu tais valores na composição do saldo negativo apurado em 98, reduzindo o valor apurado e, por consequência, o cobertor ficou curto, como sempre fala Giovana. Evidenciou que aquela estimativa de 2001 não teria um crédito suficiente para serem quitadas via compensação, porque ficou uma parte só. Então, apenas parte daquele crédito de saldo negativo 98 que foi utilizado para compensação dessa estimativa de 2001. Entenderam? Beleza. E resignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando ter ocorrido homologação tácita das compensações efetuadas pela recorrente na liquidação das estimativas do ano calendário 2001, bem como aduziu que a revisão do saldo negativo de 98 encontraria obstáculo no Instituto da Decadência e após
arguiu ainda a necessidade de conversão de julgamento de diligência para esclarecer eventuais dúvidas, especialmente no que tange aos recolhimentos de estimativa efetuados, esclarecendo que a administração tem o dever de buscar elementos imprescindíveis para o julgamento justo e imparcial da matéria submetida à sua apreciação. Aquele mesmo argumento que ele utilizou lá. Apresentando quesitos a ser respondidos em diligência. Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso. Pois bem, no que diz respeito à alegação de homologação tácita, o termo inicial para cotar a homologação tácita, por exposição legal contido no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9430, é a data da entrega da declaração de compensação. E o termo final é a data ciência dos pagos decisórios. No caso em tela, a DECOMP foi transmitida em 28 de nove de 2006 e o contribuinte foi certificado dos pagos decisórios em 25 de 8 de 2008. Portanto, antes do transcurso do prazo de 5 anos. Logo, não reconheço a homologação tácita. Com referência à alegação de decadência, reconhece e sustenta, resumidamente, que, sendo o RPJ tributo sujeito à homologação, tem aplicação no cômputo da regra da decadência, exposto no 150, parágrafo 4º, significando que decaído está o direito da Fazenda Pública de não admitir a integralidade do valor do saldo negativo de imposto de renda apurada pela empresa no AC de 98, informado via declaração no ano seguinte, 99. Em que pese suas considerações a respeito do tema, elas também não prosperam. De fato, não pode a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a apuração de imposto de renda, contribuição social e os respectivos prejuízos fiscal e base negativa para incluir a apuração de receita ou excluir qualquer despesa ou custo. Não pode. Porém, não foi isso que ocorreu no caso concreto, no caso SPEC. Pelo que se vê dos autos, a autoridade competente apenas pronunciou-se acerca da certeza de liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer diferença de tributos ou contribuições por ventura apurada. Nesse mistério, é perfeitamente possível averiguar a efetiva existência, essa palavra que eu destaquei, dos pagamentos que geram crédito, notadamente pelo fato do fisco estar dentro do quinquênio legal de análise do pedido de compensação, que é aquele do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9430, como se viu. Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, apenas o dever poder de formalizar crédito tributário estaria obstado, devendo ter sempre em mente que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Assim, rejeita-se a alegação de decadência e passa-se ao mérito. Quanto ao mérito, há de se relembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processo decorrente do lançamento tributário e em processo relativo a pedido de compensação. Ressarcimento de compensação. Aí no lançamento, cabe ao fisco provar esse do fato gerador pela apresentação dos fundamentos para exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação exigida e do fundamento legal que ampare, artigo 4.2, devendo contribuir a apresentar as razões de fato do direito que demonstre o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias. Estou lendo porque estamos com o Mauritânia aqui, então eu vou ler esse trecho do meu voto. Por sua vez, o pedido de compensação e ressarcimento é ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo fisco com a apresentação de contraprova e fundamentos cabíveis. No presente caso, ciente da necessidade de comprovar a existência dos pagamentos de estimativa 98, que era essa a discussão, declarados em CTF, não fez, nada acrescentou quanto ao ponto aos autos. Logo, reputa acertada a decisão de piso que indeferiu o pleno contribuinte por falta de provas, por concordar com seus termos, transcreva seus fundamentos, adotando-os como razão de decidir, aí transcreva a parte que ele fala que ele consultou o sistema da Receita e não encontrou tais pagamentos, apesar de estarem declarados em CTF. Então, presidente e demais colegas, portanto, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência do crédito, há de se deferir o pleito. Por fim, quanto pedido de diligência, eu utilizo o mesmo fundamento que eu utilizei no julgamento anterior para deferir o pedido formulado e concluo o voto
por rejeitar, conhecer o recurso, rejeitar as preliminares e o pedido de diligência, e no mérito por negar-lhe provimento. É assim como eu voto, presidente. Bom, pessoal, novamente questão de suficiência de provas dos direitos creditórios. O contribuinte não traz nada em sede de recursal em adição ao que já trouxe em sede impugnatória. O doutor Donato está mantendo a negativa de provimento, que foi já objeto de manifestação de conformidade anterior na DRJ. Tem algum esclarecimento adicional, alguma dúvida, não? Então, vou passar a colher os votos. Acho que é bem semelhante realmente ao anterior. Tem óbvio que o jeito que a gente olha aqui é um pouco diverso, mas eu acho que as fundamentações é exatamente a mesma. Né? Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então esse também, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, o resultado do item 58 da pauta. O item 59, ainda o doutor Daniel relatando, já apregoando, recorrente em Infinet Educação S.A., novamente o assunto é Perdecomp, doutor Donel, item 59. Pois bem, aqui, novamente, a discussão vai girar em torno da questão de provas. Conforme relatado, trata do presente pedido de compensação apresentado em 30 de nove de 2008, oriundo de pagamento devido a maior de imposto de renda, o qual foi indeferido por ter sido alocado para quitar débito do contribuinte. O contribuinte apresentou manifestação alegando que recolheu a maior imposto de renda referente a julho de 2008 e que a inconsistência motivadora da não homologação deu-se em virtude de erro de preenchimento da DCTF, aqui diz que já houve erro, no segundo semestre de 2008. Segundo aduz, o valor do débito que constou na aludida DCTF foi de 128, quando o correto seria de 62 mil, de acordo com a DPJ 2008. Na oportunidade, juntou cópia de procuração, documento societário, documento de identificação do subscritor da manifestação, cópia de parte decisório, cópia do PERDECOMP, cópia da DPJ, transmitido em 16 de 10 de 2009. E cópia da DCTF retificadora, transmitida em 7 de 4 de 2009. Então, coloquei as dados aqui que são importantes, né? A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo que não foi provado a liquidez certeira do crédito postulado, deduzindo que o contribuinte não trouxe aos autos documentação contábil e fiscal relativa à apuração do tributo pago devidamente. Então, aqui ele foi claro, Giovana, em dizer que precisava de documentação contábil e fiscal. A Enes Ignatos de passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas alegações iniciais, sem, no entanto, fazer a juntar de novos documentos, com exceção de cópia de DARF sem autenticação de pagamento. Então, em suma é isso. Eu estou de novo falando do ônus da prova e estou encerrando o voto por falta de comprovação do direito creditório, da existência do direito creditório, ratificando os termos da decisão recorrida, e com isso eu voto por conhecer o recurso no mérito negar-lhe provimento. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Também claro. Doutora Giovana, então, já acolhendo os votos. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho, então, novamente, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o resultado. Agora temos outro do doutor Dornelas, doutor Dornelas? O item 60 agora. Mineração, Santa Helena, Indústria e Comércio, ainda é Perdecomp. Tá, e depois a gente vai mudar a relatoria para o doutor Lisandro, mas estão em julgamento e tem 60. Doutor Dornelas, mineração Santa Helena. Certo, deixa eu só abrir aqui, porque eu não cheguei a abrir ele antes, porque eu não imaginei que ia chegar a 60. Aos 60. Mas eu já vou conseguir aqui, só um minutinho.
Aqui também é saldo negativo. Sendo coerente com o tema descrito em planilha, né, presidente? Então, vamos direto ao voto. Vocês entendam, vocês vão entender aqui. Então, o conselho relatado, através de perder compra, o contribuinte pretendeu compensar crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda AC 2006 no valor de 249 mil, composto por recolhimento de estimativas de imposto de renda e por retenções de imposto de renda, com débitos próprios. Então, está aqui a composição do saldo negativo, certo? Em tabelinha. Através do despacho decisório, foi reconhecido o valor de 15 mil e 400 e, posteriormente, via decisão recorrida, foi reconhecido crédito adicional no valor de 1.736. Logo, permanece em discussão a parcela do creditório pleiteado, correspondente a 232 mil. Então, está aqui o que ficou em discussão. Reconhecido 249, 15 mil, restou 232, certo? O valor remanescente de respeito à retenção de imposto de renda na fonte. Essa discussão. Do valor apresentado, parte de respeito às retenções de imposto de renda sobre remuneração pela prestação de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e parte decorrente de rendimentos de aplicação financeira sobre os quais incidiu o fonte. Então, está aqui o total do IRF informado em DCTF. O acordo recorrido do total reconheceu expressamente a existência integral, ele reconheceu isso, então isso não está em discussão, a existência integral do IRF, mas ao analisar a DPJ do período, entendeu que a IRF, incidente sobre rendimento de aplicações financeiras de renda fixa, essa de 235 mil, não foram computadas a apuração do lucro real da recorrente, uma vez que não haveria sua indicação na ficha 6A. Esse Azinho aqui está. Demonstração, resultado PJ geral, da DPJ 2007. Por isso, reconheceu apenas o crédito adicional de 1.736. Foi exatamente o IRF, mas a outra parcela, que é exatamente o IRF retido sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, tal como informado pela recorrente. Então, logo, a única parcela do saldo negativo de imposto de renda que permanece em discussão refere-se ao IRRF, incidente sobre rendimento e aplicação financeira especial, o fato de tais rendimentos terem sido ou não oferecido em tributação. Essa é a discussão. O resto já foi resolvido. Como apontado pelo acordo recorrido, a linha 21 da ficha 6A da DPJ 2007, referente às outras receitas financeiras, não indica o valor de 1.177.465,97. Com base nessa consideração, a DRJ Fortaleza entendeu que o contribuinte deixou de oferecer a tributação. Quanto ao ponto, a recorrente aduz que tais rendimentos foram sim considerados na formação do seu lucro líquido e, consequentemente, na apuração do lucro real, que é a base de cálculo de imposto de renda, aduzindo que, equivocadamente, informou o valor de 1.177.000 na linha 18 da ficha 6A, ganhos auferidos no mercado renda variável, exceto day trade, conforme se pode verificar na sua própria DPJ. Está aqui o destacado, está pequenininho, mas só aumentar. De fato, analisando-se a DPJ 2007, nós que foi indicado na linha 18, 1.177.000, valor R$ 74,00, superior, tem essa diferençazinha aqui, superior àquele correspondente ao rendimento de aplicação de renda fixa obtido pela recorrente no período de apuração. Esclarece a recorrente que a diferença de R$ 74,00 reflete ajuste de rendimento de aplicações financeiras referente ao ano calendários anteriores, conforme registrado no razão contábil da conta aplicação financeira, receita de aplicação financeira, que junta aos autos. Assim, em linha com as informações contidas nesse documento contábil e com os extratos obtidos pelo Banco Santander, folha 55, 56, os rendimentos com aplicação financeira de renda fixa obtido pelo recorrente no ano calendário 2006 corresponde exatamente àquele
informado que é final 54001. Além disso, compulsando os autos, ainda é possível notar que o item 5 da ficha 54, demonstrativo de imposto de renda e contribuição social retido na fonte, a recorrente declarou a obtenção de rendimento com aplicações de renda fixa. Está lá, aqui, trouxe aqui a colação, a cópia da DIPJ. Ou seja, houve apenas erro no preenchimento da linha da ficha 6A, sendo certo que o equívoco apontado não modifica o fato de que os rendimentos e comentários foram considerados da apuração do lucro real da recorrente e tributado pelo imposto de renda. Explica-se. Analisando a ficha 6A da DPJ 2007, verifica-se que tanto a linha 18 como a linha 21 são utilizadas para determinar o lucro operacional, indicado na linha 38, que, por sua vez, é uma das grandezas consideradas na determinação da linha 52, lucro líquido do período de apuração. Ou seja, independentemente da linha que foram declarados, os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa da recorrente contribuíram, sim, para a formação do seu lucro líquido no ano calendário 2006. Conforme se nota abaixo, o lucro líquido do período de apuração declarado pelo recorrente foi de 977 mil, está aí. Penso que, no caso, a constatação de que o rendimento de aplicação de renda fixa foram considerados na linha 52 da ficha 6A da DPJ é de extrema relevância, pois o lucro líquido do período de apuração é, nos termos do artigo 6º, o ponto de partida para a apuração do lucro real. Portanto, por essas razões, deve-se reconhecer que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa oferidos pelo recorrente no ano calendário 2006 foram efetivamente considerados do seu lucro real e, como decorrência disso, tributados pelo imposto de renda. Então, diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer crédito adicional no valor de 232 mil a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido. É assim como eu voto, presidente. Estou dando uma olhadinha. Ah, a DRJ não levou em consideração essa linha 18? Acho que eu vou olhar. Não, isso foi trazido de recurso, né? Essa explicação aí. Entendi. Salvo engano, eu não sei se ele colocou isso na manifestação, mas ele trouxe esse assim, recurso. A DRJ, ao ver que na DPJ estava zerado lá, ele entendeu que não houve oferecimento de tributação. Mas ele reconheceu a existência. Por isso que eu estou limitando a discussão no oferecimento de tributação. Sim. Mas é que eu estou dizendo assim, como está tão claro, porque a DRJ não considerou isso, talvez. Só uma olhadinha no acórdão da manifestação. Que é estranho, eu tô dizendo, ele pegar só a linha 21, entendeu, doutora Nelson? Não olhar a linha logo acima, entendeu? Ele fala só da linha 21, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Nossa, de quando se acorda. DF. Levando a consideração, né? O valor do rendimento é 1.177.467. 46597. Mas é que, na verdade, o que acontece? Esse é que é o problema da história, você está vendo? É o seguinte, ó, é que, na verdade, esse valor aí, ele está em ganho em mercado de renda variável, né? Que, teoricamente, não é sujeito à incidência de fonte, né? Quer dizer, não sei se é financeiro ou não, tem que ver, né?
Esse aqui é o problema, entendeu? Por isso que a DRJ não considerou, eu acho. Não está em renda fixa isso aqui. Ele não entrou esse método não, presidente, viu? Mas houve a retenção na fonte porque foi comprovada, tanto que no início, como se fosse assim, talvez a DRJ não considerou porque nem lembrou de olhar num local onde não haveria incidência na fonte, mas a incidência da fonte não se contesta, porque foi comprovada uma retenção na fonte, a questão é onde ele teria oferecido a tributação. Sim. Ele disse que o contribuinte não foi, ele só fala isso mesmo. Os rendimentos sobre serviços prestados, linha 2 da ficha acima. Não se discute as da retenção, isso sim. Ele também é sucinto, ele fala assim, ó. Na verdade, a questão fundamental é outra, a qual, dicas de passagem, não foi enfrentada pelo interessado. A saber, o contribuinte deixou de oferecer os rendimentos financeiros do DPJ de 2007, conforme extrato abaixo, e cola a ficha 6A. Aí pois tem um amarelo aqui, que eu não sei se é da DRJ, não. Ele fala, parece que ele fala isso, salvo engano, faz tempo que eu fiz esse voto, que até o momento o contribuinte não foi instado para poder discutir sobre oferecimento de tributação. Sim. Estava no campo de existência. E nem está claro por que a DRJ não considerou aqui que esse 177 poderia estar, entendeu? Poderia ser um erro de linha da DPJ e tal. É comum às vezes, entendeu? Isso acontecer. Mas a DPJ fala assim, a DRJ só fala isso que eu fui ver. Diz que o contribuinte deixou de oferecer conforme extrato abaixo e cola a DPJ, acabou. Aí ele fala que os ERF tem que são comportados pela linha 2, que tem a dispensação de serviço, ele diz que está declarado, aí ele aceita. Mas aí é isso, aí acaba o voto assim, bem estranho mesmo. Ele diz, olha, deixou de oferecer o rendimento e cola a ficha, mais nada, nem mais uma linha, entendeu? Tá bom. Eu acho que eu já tirei minha dúvida, pessoal. Entendeu? É isso mesmo. Tá certo. Bom, estou pronto para votar. Alguém tem mais alguma dúvida? Só queria ver porque a DRJ não considerou, mas ele pegou lá e colou a DPJ, né? Não está oferecida. Nem explicou, porque você vê, eu próprio falei, ele ofereceu na linha errada. Quando eu olhei antes de ver o contribuinte alegando isso. E ele podia ter dito, não, mesmo se eu considerasse um erro de linha, esse valor não comportava, mas não, tá bom. Então, vou colher os votos, se ninguém tem mais nenhuma dúvida. A doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, esse resultado é do item 60 da pauta. 60, né, doutora Lemos? 60. Isso, 60. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Então, acho que o doutor Dornelas, esse era o último do lote. Eu peço, presidente, que coloque, quando esses valores assim, que é adicional, eu peço que coloque sobre os termos do voto do relator, se for possível. Porque aí que às vezes eu posso errar uma vírgula aí, quando eu for verificar, e se eu errar, eu tenho que ser fiel à ata, né? Então, tá bom, então eu vou até dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Obrigado. Mas o esse aqui. 2, 3, 2, mas eu tento evitar, porque justamente por isso, porque para não dar um embargos, porque foi 232 mil, botou 223, alguma coisa assim. Isso. Que às vezes o número, na hora de conferir a ata, passa fácil, e na hora que vai fazer o voto, a gente vê que está errado. Isso. Na hora de formalizar, porque a ata é mais rápida. Então, agora, o relatoria agora do doutor Lisandro, tem dois processos que estão na minha relatoria, mas acho que são repetitivos do paradigma. Então, o paradigma do doutor Lisandro é o número 61, TPG, Tecnologia de Produção de Gusa. E depois tem um 64, doutor Lisandro, não sei se é vinculado ou não, como é o mesmo contribuinte, mas se o senhor quiser relatar em conjunto, aí 61 e 64, 61,
O 62 e 63 são meus de repetitivo, mas fica à vontade aí para inverter, se for o caso. Eu não sei porque é o mesmo contribuinte, mas a pauta está separada, só tem um paradigma e o outro aparece depois, o 64. Aí fica à vontade para inverter, se for o caso. Não, eles são o mesmo contribuinte, mas não é o mesmo crédito. Mas aí, no caso do paradigma, né? Isso, tá, então tá bom. Então... Não, mas a linha é a mesma. O que acontece é que o contribuinte ele apresentou uma DCTF e, com base nessa DCTF, ele apresentou um pedido de restituição, vamos dizer assim. A DRF negou a restituição e na manifestação de conformidade ele fala, olha, a DCTF está errada. Então, ele retificou, após o despacho decisório, ele retificou a DCTF para que ficasse condizente com o pedido dele. E aí, na DRJ, foi verificado que ele não apresentou documentos. Ele acho que acreditou que só a DCTF era o suficiente, então eles embasaram isso. Além das DCTFs, tem que apresentar documentos. E aqui no recurso voluntário ele não apresentou nenhum documento, então eu segui a DRJ no mesmo sentido, que ele tem que comprovar, não basta a DCTF. É possível que ele apresente uma DCTF após o despacho decisório, mas ele tem que se fazer, acompanhar aí o voluntário dos documentos contábeis, isso já tinha sido explicado lá na DRJ. E os dois processos é o mesmo raciocínio. Eu vou relatar rapidamente o primeiro aqui, mas o outro também é na mesma toada, vamos dizer assim. Então, trata-se de recurso voluntário, o 61, né? Já está na parte. Enquanto o acordo, a PEDECOMP é final 0187. Originalmente, na data da transmissão, o valor de pedido de restituição, cada um desses no valor de R$11.000. Ele informa ao crédito, teria origem desse DARF, de contribuição social, desculpa. Ela apresentou uma DECOMP, também objeto desse processo aqui, né? 211747, ele tinha a compensação do mesmo valor de crédito, né? De R$11.000. O despacho decisório informa que o valor do crédito é de R$23.000 e conclusão de que o crédito já foi objeto de outras PERDECOMPs e conclui pela inexistência. Nas informações complementares, a análise do crédito consta o seguinte demonstrativo que eu colei aí. E coloco a PERDECOMP vinculada. Cientificada do despacho decisório, que negociou o pleito por inexistência, e apresentou uma manifestação de conformidade, em síntese, alegando que o despacho indeferiu sob o argumento de que seu crédito já fora analisado. Né? Aí ele diz aí que o pé indeferido fora o final 1001, com o processo 2014-17, que é um outro processo, tendo a decisão pelo indeferimento sido motivado pelo fato de que o recolhimento consubstanciara o débito, sendo exato o valor do valor do tributo como declarado originalmente na DCTF, inexistindo assim aparentemente pagamento devido, ou a maior a ser objeto de restituição. A verdade real, entretanto, é outra. Por um erro formal, a DCTF analisada pela Receita, né, no processo anterior, declara uma contribuição social estimativa referente ao mês de dezembro de 2009, 17.000, sendo esse valor correto, quando o correto seria 6.156, sendo esse valor correto e apurado e declarado em DIPJ, transmitido em 28 de junho de 2010, através da DIPJ transmitida em 19 de 2010, foi, portanto, esse erro passível de correção que conduziu ao indeferimento, hoje, com base na DCTF original, né, como falei com vocês, transmitida em 7 de 4 de 2010, o recolhimento foi alocado sem configuração do indébito para extinção. Entretanto, em decorrência do indeferimento, eliminado seu pedido de ressarcimento, pelo motivo antes declinado, a administrada procurou o plantão, buscando orientação, né, de como proceder para recuperar
o direito creditório A, que ele legítima ilegalmente faz jus, e assim fez apresentando a DCTF, né? Em 27 de junho de 2014. A DCTF retificadora número tal, consistente no valor tal, sendo, na verdade, real a existência do indébito, passivo de restituição, aferível com base no sistema de controle da Receita, restaria apenas debater se o procedimento adotado pela administrada esbarra em algum impedimento legal. Essa questão, entretanto, não é essa que é controvertida. Aí ele cita o parecer no artigo número 2, fala sobre os 5 anos também, que está nos 5 anos aqui, porque a DCTF retificadora é de 2014 e a contribuição é de 2009, então ele está dentro desse prazo. Isso aí não foi por conta disso, né? A DRJ indeferiu a manifestação de conformidade e, inevitavelmente, não comprovou o erro de fato no valores do débito confessado no DCTF original, né? Aí, cientificado, o contribuinte apresentar um recurso voluntário em que argue que apresentou o PER versado no processo em debate lastrado no procedimento do parecer no artigo número 2, onde diz lá que a DCTF a retificação da DCTF é necessária. Ele se embasa nisso. Bom, já indo por voto, não é vedada a compensação de crédito, que já tinha sido objeto de PER, né, porque isso é um ponto também, né? Ele diz que ele já tinha apresentado um PER em relação a esse crédito em outro processo. Mas ele pode, inclusive esse parecer diz isso, você até que pode, mas tem que apresentar uma nova DCTF, porque o anterior fez o batimento com uma DCTF. Se nada mudou no quadro, você não pode apresentar um novo PER. Mas se você apresentar uma nova DCTF, pode, mas aí tem que apresentar também documentos. Então, o meu voto é nesse sentido. É possível, acredito eu, que seja possível apresentar um PER em relação ao mesmo crédito, mas contando que seja um DCTF diferente, porque aí apareceu o crédito, vamos dizer assim, né? Mas ele não apresentou aqui os documentos. Então, por isso, o meu voto é por negar provimento. Tem como voto. Ô, presidente, tá aberto já? Está aberto. É para debate. Só uma dúvida, Lisandro. A DRJ, no voto dela, ela foi expressa dizer que faltava essas informações contábeis, né? Sim, tem na emenda aí. Eu reproduzi. Que a DCTF por si só não serve para aprovar o crédito e deveriam ser acompanhados por documentação fiscais e contábeis. Sim, a foi essa. Porque quando ela não é expressa, você... Não, está expresso. Essa expressa é outra coisa. Alguma outra dúvida, pessoal? Acho que é questão de não ter comprovado a retificadora, né? Basicamente é isso. Né? Isso. Tem pelo menos algum documento. E o 64, presidente, se o senhor me permite, igual. Não tirar nada. Então, pessoal, a situação é, se alguém quiser olhar aí o 64 um pouco, a situação é DCTF retificada, não trouxe documentos, a DRJ negou e ele também não trouxe novamente sede de impugnação, então está alegando um direito creditório que não está devidamente suportado por comprovação adequada de liquidez e certeza que o doutor Lisandro está concluindo aqui. E está negando o provimento ao recurso com base nisso. Vou colher os votos, então, no 61, doutora Giovana. Vai ser o 61 e o 64 ou só o 61? Não, vamos votar, podemos votar em conjunto, tá? Então, 61 e 64. Tá, eu acompanho o relator em ambos os processos. E 62, 63 também, porque são repetitivos. Então, 61, 62, 63 e 64. Doutor Dornelas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Sigo o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, do 61 ao 64, ficou por unanimidade de votos negar o provimento ao recurso voluntário. Pessoal, é o seguinte, o 65 é de minha relatoria,
Só que eu acho que pode dar uma discussãozinha, porque até já adianto qual é o assunto, é uma questão de abrangência ou não da Decomp em si. Se vai entrar em seara de cobrança ou não. Acho que a gente não discutiu ainda isso aqui, doutor Neves, acho que já mencionou algumas vezes aqui, se eu poderia, numa Decomp, entrar na seara de cobrança do débito ou não. E esse é um item grande do recurso. Ah, que legal. Entendeu? Então, na Deixa verdade, eu acho, para mais tarde. eu acho que eu vou protrair para a gente parar por aqui, Presidente, em 20 minutos o se almoço. me permite, Ou se então você fazer quiser. algo mais, fazer um mais fácil, Porque, assim, o item seguinte... Esse do IBMEC, assim, ele faz um recurso de umas 20 páginas, umas 8 páginas é a questão da cobrança do débito da Decomp. E eu acho que isso pode dar discussão aqui, a gente não discutiu isso ainda. Então, eu acho que 20 minutos talvez vai acabar passando um pouco da gente gostaria, talvez a gente possa fazer. Agora, sim, o senhor ia falar que eu queria fazer um outro, talvez, né? O item seguinte, 66, ele a discussão em intempestividade. Mas, embora sendo intempestividade, talvez gere a discussão de direito aqui, né? De direito. Direito. Eu adotei um entendimento, e esse entendimento pode ser que seja contraditado aqui, não sei, não conheço o que a turma deve entender. Mas acho que dá para fazer ele em 20 minutos, que é o tempo que você estipulou. Tá bom. Não, tá bom. Então vamos passar para o 66, a gente volta ao 65 à tarde, na sessão que ele deveria estar. A gente antecipa só o 66, depois a gente volta ao 65. Então, o 65 é o primeiro da tarde que eu vou apresentar, que eu sou relator do IBMEC. Então, em julgamento, item 66 da pauta, da tarde, né, ainda, antecipação. EMAC, Engenharia de Manutenção Limitada, relator doutor Dornelas, como ele disse, que a alegação é de intempestividade da manifestação de inconformidade ou impugnação, no caso, é esse o assunto. Dornelas estão para relatar. Só enfatizar uma turma assim azeitada, se vocês não observaram, só a gente está vencendo a tarde e amanhã, do dia de hoje, com exceção de um processo que vai deixar para tarde. É o único processo nosso. Então, é legal você enfatizar essas questões. Então, é o seguinte, 66. A discussão que eu falei é a questão de intempestividade. Então, trata-se de recurso voluntário, de acordo com os autos, a recorrente transmitiu. Eu vou passar o direito ao voto, que eu acho que vocês vão entender, a discussão está lá, certo? Ao voto. Então, não foi conhecido a manifestação pela DRJ, certo? Então, o objeto do recurso é apenas a tempestividade da manifestação de conformidade apresentada pela interessada. Não havendo dúvida de que a defesa foi protocolizada em 19/11/2010. Então, é incontroverso isso. A defesa foi protocolizada em 19/11/2010. Então, vou só dar uma olhada. A cisânia se refere à data do recebimento da intimação do referido despacho decisório. Então, voltando aqui. O presente objeto do recurso é apenas a tempestividade da manifestação de conformidade. Não há dúvida de que a defesa foi protocolizada em 19/11, como também não há dúvida. A cisânia se refere, portanto, à data de recebimento da intimação do despacho decisório pela hora recorrente. Ponto, né? A cisânia se refere à data do recebimento da intimação do despacho decisório pela hora recorrente. Por um lado, a DRJ sustenta a intempestividade da manifestação
ante o fato de que o contribuinte foi intimado em 15 de 10 de 2010, conforme comprova o AR anexado aos autos das folhas 3.200. E considerando que o protocolo de sua defesa ocorreu em 19 de 11 de 2010, houve o transcurso do prazo de 30 dias para a apresentação da manifestação. Por seu turno, alega a recorrente que o recebimento de intimação se deu em 21 de 10 de 2010. E como o protocolo ocorreu em 19 de 11, ele entende que foi tempestivo. Abaixo tem a tela da consulta interna da postagem que se apega à recorrente. E diz aqui 21 de 10 de 2010. Certo? Isso aqui é um controle interno. Em que pese... Então, por seu turno, alega a recorrente que o recebimento da intimação se deu em 21 de 10, como confirma a tela de consulta interna de postagem. Está aqui o documento, para facilitar. Em que pese as alegações da recorrente, entende que a ciência ocorreu de fato em 15 de 10, conforme comprova o documento de folha 3.200 dos autos. Então, eu transcrevi aqui a folha 3.200 dos autos. É inequívoco para mim que é 15 de outubro. Sobre a intimação, aí tem a questão de direito. No processo administrativo, assim dispõe o decreto tal. Aí eu estou transcrevendo a disposição do processo. No caso do inciso 2 do caput desse artigo, a data do recebimento se omitida é 15 dias após. No mesmo sentido, expor do processo administrativo, a Lei 9784. Ele fala, a intimação pode se dar por ciência do processo por via postal com aviso de recebimento. Digo eu, a simples leitura do dispositivo acima transcrito nos leva a concluir que a intimação pela via postal exige para a produção de efeitos, início de contagem para a defesa, comprovação por meio de aviso de recebimento, documento conhecido pela sigla AR. Como a legislação de regência menciona expressamente o termo aviso de recebimento, não há como dar validade a um dado de sistema de controle de postagem interno frente ao AR, legitimamente expedido. Diante do exposto, acertada a decisão recorrida que considerou intempestiva a manifestação. Desta forma, ante o exposto, eu conheço o recurso na parte relativa à alegação de intempestividade, na parte conhecida, voto no sentido de negar-lhe provimento. É assim como eu voto. Bom, pessoal, acho que está bem claro aí, é uma situação que parece que tem uma divergência entre um dado aí do SUCOP, né, e o AR. O doutor Onel usou a legislação de regência que aponta para comprovação de recebimento e aviso de recebimento e elegeu que o AR que era o válido. Aí, que na verdade então seria intempestivo, e o contribuinte está alegando que na verdade teria que se respeitar a data do SUCOP. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a fazer. Eu não sei se... Talvez a doutora Giovana, não sei... eu nem sei como é que... É automático esse SUCOP, doutora Giovana, já não sabe? Eu nem sei. Na verdade, esse sistema é um sistema de controle, né, interno lá, e eu até tenho minhas dúvidas se porque, na verdade, essa data da entrega é preenchida, como se fosse um preenchimento do pessoal do correio. Quer dizer, isso aqui pode estar errado, o que está correto mesmo, digamos, o cara crachá é o que foi anotado ali no AR, efetivamente, porque quando aquele AR volta para os correios, eles alimentam esse sistema para consulta, inclusive na data que está essa tela do SUCOP, a imagem do AR não está bem disponível, porque está com um xizinho ali. Então, eu não sei nem se isso aqui futuramente pode ter sido até retificado, porque é um mero controle interno lá deles, entendeu? Eu realmente me guiaria pelo AR, que não deixa dúvida, você vê pelo carimbo dos Correios, onde ele deve ter saído para entrega aqui do dia 15 de outubro, o recebimento dia 15 de outubro, está muito claro. Eu acho até que esse detalhe, doutor Renato, talvez fosse bom acrescentar, que, na verdade, quando se tem o extrato, que a doutora Giovana falou agora, e quando esse extrato do SUCOP
era uma data em que o AR ainda estava indisponível. Isso é interessante ver. Eu não tinha percebido isso, entendeu? Quando com isso, que quando esse estado de Sucope ele foi emitido, a doutora Giovana falou, o retorno do AR ainda não tinha ocorrido, o AR estava indisponível, entendeu? Ou seja, esse dado foi imputado antes do AR voltar à Receita Federal, no caso. Então, na verdade, isso é mais um indício que, na verdade, o retorno do AR poderia até corrigir algum tipo de equívoco que houve no Sucope, entendeu? Eu não tinha percebido isso, que ele estava indisponível quando se tirou o extrato. Agora, quando a emissão do extrato Sucope, ou quando o extrato do Sucope foi emitido, o AR não tinha sido ainda retornado, né? Isso mesmo. Agora, isso mesmo. o Sucope aqui, eu não entendo. Esse Sucope aqui, Sucope, porque o Sucope imagem. Então, essa aqui é a imagem do AR do sistema Sucope. Então, como fosse aqui a continuação dessa tela, na verdade, né? Se abrir esse sistema Sucope, a imagem é essa aqui. É isso? Mas não tinha imagem nessa data, né? Não existia imagem, eu acho. Entendeu? O extrato diz que o AR ainda não existia. Provavelmente é o que você falou. Vai se anexar nesse sistema aí, inclusive, a imagem do AR. Mas é que nesse caso aí não tem. Está escrito que está indisponível. E eu não tinha certeza se essa alimentação era manual. Foi isso que eu perguntei mais. Eu não sabia se esse sistema era alimentado manualmente ou se o correio que alimentava, entendeu? Eu acho que é manualmente, mas pelo pessoal dos Correios, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não sei até que ponto você pode estar... Mas eu estava até tentando ver se com as informações do AR consultava na página dos Correios como estaria essa entrega hoje, mas assim, para mim não tem dúvida que foi dia 15. Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida, algum esclarecimento? Não, né? Então, vou colher os votos. É a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. É a doutora Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também, então, acompanho o relator. Eu só vou, doutora Lunes, registrar essa parte do conhecimento parcial, né? O recurso como eu coloquei aqui, né? Conheço o recurso na parte relativa à alegação de intempestividade, na parte conhecida, voto no sentido de negar o provimento. Tá, então vou conhecer parcialmente o recurso, no que diz respeito à parte de intempestividade, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Vai ficar assim o dispositivo, é o resultado do item 66. Pessoal, então acho que nós podemos parar agora, faltam 8 minutos também para o intervalo que a gente tinha previsto, e a gente volta com os 65, e aí acho que a gente vai certamente fazer alguns de amanhã. Eu não sei se vocês estão com todos prontos já, infelizmente querem rever alguma coisa, mas o que estiver pronto de amanhã, a gente pode ir antecipando, se tiver um mais complexo, porque eu sei que às vezes a pessoa tem o dever de colocar no início da sessão, então se vocês quiserem revisar alguma coisa hoje, mas se tiver alguma coisa pronta de amanhã já para trazer à tarde, seria bom, tá? Para a gente adiantar, e amanhã a gente vai com uma carga menor amanhã, que certamente vai entrar, né? Porque só tem um processo de sobrou, efetivamente. Então, na verdade, a gente faz alguns de amanhã à tarde também. Acho que a gente pode voltar 2 horas, tá bom? 2 horas, tá, né? Tá ótimo. Então, pessoal, retorno 2 horas, aí volta com 65 e depois a gente antecipa aí a pauta de amanhã, tá? Até já, então. Obrigado, gente. Isaías, pode interromper a gravação, por favor, bom almoço.